Salve, Gui! E aí, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, graças a Deus. Muito bem-vindo, cara. Sempre um prazer enorme falar com você. Grande amigo de longa data, de longa década, eu acho. A gente já está chegando a uma década de amizade, meu amigo. Verdade. Acho que talvez 9 anos, 8 ou 9 anos. 8 para 9 anos. Eu também acredito que é por volta disso daí. E, É. cara, é um prazer enorme sempre estar falando com você. Tive a oportunidade de já te ver pessoalmente, jogar com você, disputar a mesma partida no mesmo campo. E a gente está sempre aí nos bastidores brigando pelo nosso maravilhoso esporte. E eu vou pedir para que você se apresente para a galera aí, para que a galera possa conhecer um pouco de você. E enquanto isso, galera, vai mandando por direct, já senta o dedo aí no coraçãozinho, curte a live e manda para a galera do esporte, para a galera toda vir participar aqui com a gente, tá bom? Faça esse favor. Guilherme, comenta para a gente aí um pouquinho aí, cara, quem é o Guilherme, o que o Guilherme faz, para a galera te conhecer um pouquinho antes da gente entrar nas pautas aí. Valeu, meu amigo. Primeiro, te agradeço mais uma vez o convite. Para mim é sempre um prazer voltar aqui para o seu canal e falar um pouquinho do esporte. Confesso que hoje eu tô exaurido de trabalho, bem cansado. Hoje está sendo no amor mesmo. Mas vamos lá. Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Guilherme José Pereira, sou advogado, sou especialista em direito imobiliário e especialista em marcas e patentes. Fui membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Rio de Janeiro. Atualmente sou membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Campinas. Sou auditor do STJD, de futsal do Rio de Janeiro. Fui procurador também do TJD de futsal no passado. Agora eu estou ocupando o cargo de auditor. Fui o idealizador, né, para quem não sabe, do projeto de lei que foi apresentado pela Marta Rocha. O projeto de lei nasceu por uma iniciativa minha, foi eu que escrevi o projeto e levei para o gabinete da deputada, e depois houve aí umas mudanças e foi apresentado. Algumas mudanças positivas, outras nem tanto, mas no final das contas o trabalho foi bem bacana. Esse trabalho reverberou em outros municípios, outros estados, né, sendo replicado. Isso foi muito positivo. E, em resumo, eu acho que é isso. Eu sou membro da equipe BB Shooters, né? Tem que falar, porque senão parece que eu não pratico o esporte, apesar de eu estar um pouco longe. Inclusive, eu vou no evento da AGI, agora no começo do mês, da AGI Campana. Acho que você conhece Conheço da época da ABA ainda, das Isso, representantes estaduais. eu já estou lá com a presença confirmada. Estarei presente para encontrar com os colegas aqui do Rio e de outras regiões. Bem, isso é um pouquinho sobre mim, tem muita coisa ainda. Tem vários artigos aí escritos na internet sobre Airsoft que eu produzi, tem uma publicação em livro de um artigo científico meu, eu já auxiliei monografias sobre Airsoft. Eu acho que talvez seja a única ou uma das únicas monografias publicadas até hoje sobre Airsoft. O artigo científico publicado eu acho que é o único, porque eu não conheço outro artigo científico publicado em livro além do meu. Não tenho conhecimento. Se alguém tiver, peço a gentileza de enviar, porque é sempre bom a gente aprender com os outros colegas. E é isso. É tanta coisa para falar já sobre mim que eu não vou parar. Vamos focar então no que a galera tá doida para saber. Bom, a gente já participou de várias lutas ao longo desses anos, né? Na época da queda do CR para GBB, a gente teve que orientar muita gente, a gente teve que orientar a galera que estava perdida naquela época. Depois a gente teve outros incidentes aí, alguns mais recentes, até envolveu Marcos Polon, entre outras aí, várias coisas interessantes. Bom, o que a gente quer conversar aqui hoje na live e trazer para a galera que está participando com a gente, Guilherme, é a situação que aterrorizou o pessoal por conta do domingo, né? A gente joga um Airsoft, é um esporte muito puxado para a área militar, para a área do armamento, né? Então a gente tem muito receio do que pode vir a acontecer com o nosso esporte. E para a gente falar do que pode acontecer, eu quero fazer com você uma breve linha do tempo da chegada do esporte na nossa região, né, no nosso país. Então a gente vai falar um pouquinho do que regulamenta o Airsoft, ou seja, primeiro da precariedade, de uma portaria. Para a galera que não entende, Gui, eu queria que você desse uma explanada, o que é que defende hoje aquele fio de cabelo chamado R105, o que é que defende que a gente possa utilizar os equipamentos de Airsoft hoje para a prática do esporte? Independente de presidente eleito, ou antigo presidente, ou presidente em vigência, né? Ou deseleito, enfim. Vamos lá. O que defende o nosso esporte?
Perfeito. Deixando de lado o lado A, o lado B, que aqui não importa, né? O que importa é a prática do esporte, que é um direito assegurado na Constituição, né? Como eu sempre foco isso. A Constituição vigente, ela inovou, trazendo o direito esportivo como um direito pétreo, né? Um direito constitucional. Isso é muito bacana na nossa Constituição. Ela inovou muito nesse ponto. Bem, o Airsoft, como você sabe, o Jackson, ele chega no Brasil por volta de 2002, 2003, né? Ele fica muito restrito naqueles antigos fóruns de Yahoo, e entre as pessoas batendo papo, né? Dialogando, conversando. E os praticantes ali se reuniram, né? E começaram a procurar o poder público na tentativa de criar algumas normas legais com o objetivo de assegurar a prática, né? Não, na verdade, não assegurar a prática, porque a prática, como eu disse anteriormente, já é assegurada pela Constituição Federal, mas trazer clareza para o assunto, né? Eu acho que esse era o objetivo ali dos praticantes nesse 2002, 2003. Dessas conversas, desses bate-papos, surgiu aí o decreto 3.665, né? E aí seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a legislação do Airsoft, eu falo sobre isso há muito tempo, o pessoal sempre acha engraçado. No último trabalho acadêmico que eu produzi, eu posso dizer que ela está espalhada em mais de 60 normas legais distintas. É uma verdadeira confusão de normas, né, e de artigos legais. E aí você eu fiz uma linha do tempo aqui muito curiosa para o pessoal entender. Você tem o decreto 3.665 assinado pela FHC. Você tem a COLOG, né, 02, que é a nossa pedra bruta, né, do Lula. E aí você tem do Temer a portaria 56, que foi um alvoroço naquela época, não sei se você lembra, né? E aí chega, em 2021, o decreto 10.627 do Bolsonaro. Amplamente também Você lembra a divulgado. polêmica também desse decreto a respeito do milímetro, da bolinha. Se o milímetro é Nossa, abaixo... deu. Nossa. Se o milímetro é abaixo de 12,7, então o Airsoft deixou de ser regulamentado pelo Exército, né? Isso Nossa, foi uma baita de uma vantagem, né, cara? Você tirar ele dos produtos controlados, isso já traz ele muito para a esfera do esporte e torna tudo muito mais acessível. Só que geralmente, Gui, o jogador ele só pensa numa coisa: quando que eu vou poder trazer a egg do Paraguai? É impressionante. O cara não quer saber de mais nada, né, Gui? E não pode, né, Gui? não pode, não pode. Tem que trazer, pode cair num crime de contrabando, descaminho, tem que ver a condição ali que aconteceu essa entrada desse equipamento. Tem que tomar muito cuidado, porque a jurisprudência, ela acaba no final, quando o processo sobe, né, quando vai para o Supremo, a parte, se ela mostrar ali a boa-fé, ela é até absolvida. Mas, pô, é muito desagradável você responder um processo criminal desse por tanto tempo, né, e gastando tanto dinheiro com advogado, né, é bem, bem desagradável. Eu não recomendo. Tem tanto importador aí que traz bacanas equipamentos, não precisa disso, né? Não há a menor necessidade. Mas, infelizmente, a gente acaba, de vez em quando, recebendo notícia disso, né? É importante, Jackson, só para completar isso, um detalhe. Quem tem muito contato com o Exército, né, com essa questão de Airsoft, e eu já tive muito, hoje em dia eu tenho menos, até um pouco, mas tem muita gente aqui do Rio que tem contato, e de São Paulo também, de outras regiões. No Ceará tem um pessoal bem bacana, muito próximo ali do Exército, que cria uma Uma união. esfera de contato, né? Isso, uma sinergia, né? Bem, bem, bem bacana. Aqui a gente faz muito isso também. É importante isso, sem dúvida. E você vê que o Airsoft hoje, para o Exército, ele é um problema. Ele não é uma coisa positiva para o Exército. O Exército não quer cuidar de bolinha de 6 milímetros, entendeu? O Exército não quer fiscalizar isso. E existe até uma corrente aí doutrinária que fala que não deveria ser competência do Exército fiscalizar armas de fogo. Deveria ser da Polícia Federal. Existe uma corrente que defende isso. Eu, Certo. particularmente, eu sou dessa corrente. Eu acho que não deveria ser competência do Exército fiscalizar armas em geral. Seja arma de pressão ou arma real, né? E essa competência ela foi para o Exército
lá no período Vargas, né? Ela foi em 34, até hoje permanece. Vargas querendo controlar ali, né? Aquela questão das armas na mão de civis, coisa e tal, puxou para dentro do exército a competência, né? Você tinha, naquela época, as polícias eram meio... não eram, né? Uma oligárquicas, né? Elas defendiam os coronéis, coisa e tal. Então, o Vargas ele faz isso e ficou até hoje. Ninguém nunca mais cheirou, né? É uma pena. Eu acho que deveria ser da Polícia Federal. Mas isso é uma opinião particular minha. E aí a gente tá... muita gente que não concorda. E aí a gente estava conversando sobre essa timeline, né? E a gente falou sobre os decretos que passaram. Então, assim, não foi o Lula que criou o Airsoft e nem foi o Bolsonaro. Isso daí não tem nada a ver. Vem lá de FHC e vem passando, né? E aí é interessante você comentar que, passou 4 anos e nada mudou no Bolsonaro. Pô, como nada mudou? Se você tentasse há 4 anos atrás trazer um red dotzinho, ele parava e não vinha para sua casa de jeito algum. Hoje em dia você traz miras como o Elcan, que é uma mira de 1,5 kg, 1 kg e pouquinho, né? Desculpa, 900 gramas eu acho. Cara, um baita de uma mira para arma de fogo e ela passa direto e chega na sua casa pelo AliExpress, aí chega no quintal da sua casa, porque teve algumas mudanças, né? Essa parte das mudanças que o Bolsonaro trouxe, o que foi exatamente, Guilherme, ali nesse último decreto, nessa última correção que teve? Você tem alguns acessórios que a gente usa para os equipamentos de airsoft que deixaram de ser controlados, né? Eu acho que o mais expressivo é esse que você falou, a mira ótica, né? Mas o tripé, por exemplo, né? Existem alguns acessórios que deixaram de ser, e isso é muito bom, porque primeiro que facilita a compra, né? Óbvio, né? E o acesso ao equipamento. Cara, cá que entre nós, o Jackson, não justifica uma luneta ser regulamentada pelo Exército. Obviamente, depende da quantidade ótica, né, dela. A gente não está falando de uma luneta de precisão de, né, quilômetros. Gigante. A gente está falando de lunetinhas pequenas. E acontecia o tempo todo desses equipamentos ficarem restritos em Curitiba, né? E o pessoal... Fora o trabalho, a logística, né? Manda por exército, avaliar, depois devolve. Não, tinham colegas, o Jackson, que respondiam processos administrativos e criminais sobre isso. Aconteceu, eu tive que defender um rapaz, que obviamente não vou falar o nome, que ele importou, se eu não me engano, 5 lunetas. Ele tinha mais de 10 armas dentro de casa, de pressão, né? E ele, importou 5 lunetas e ficou com esse problema, cara, uma coisa desagradável, ficou extenso. A gente conseguiu resolver isso na fase de inquérito ainda, mas deu uma trabalheira até convencer ao delegado, né, que não era crime. Aí o delegado mandou para o MP, porque é o MP que decide, né? Nossa e aí, senhora, olha a dor de cabeça. Sim, a gente fora o gasto, né? Não, tivemos que conversar com o MP, explicar, trazer, dialogar. Aí o MP preferiu não oferecer denúncia. Mas foi muito desagradável, foi uma trabalheira tremenda nisso. Um detalhe, o Jackson, falando sobre produtos controlados, é o MEG, o carregador, né, como o pessoal gosta de falar. Sim, os magazines. Os magazines não são produtos controlados, mas são dos que mais ficam retidos, né, em Curitiba, né, pela similaridade, né. Speed loader, eu não sei porquê, eu já tive várias vezes eles barrados, é só um plástico, né. Agora aqui, a preocupação que todo mundo tem, e a gente tem 12 itens para a gente abordar aqui, então fica na live, já manda para a galera vir para essa live, que essa live vai ser uma live sem achismo, tá? Tudo que a gente está conversando aqui é com base em uma década de estudo que o Guilherme tem, entendeu? E uma década que eu tenho aqui do lado de cá dando porrada também. Eu e o Guilherme, a gente, é fundador de um projeto que não foi para frente, mas a gente tem ainda a esperança que um dia chegue lá para que a gente possa ter representatividade. Porque, na verdade, tudo se resume à representatividade. Você vê agora uma eleição e, no final das contas, estão se esperando o quê? Representatividade nas ruas. Enfim, tudo é isso. Então, se a gente não tem quem defende, as coisas não vão. Guilherme, é o seguinte, outro cliente, outro presidente vai assumir aí, o Lula. Que seja o Mickey Mouse, cara. Independente de quem está assumindo em janeiro. Independente se fica um, se vem outro. Mickey Mouse assumiu a presidência do Brasil, porque eu não gosto de pronunciar o outro nome. E, apesar de eu adorar vermelho e preto, né? Meio contundente isso, né? Mas é porque é Flamengo, viu, galera? Só por isso. Eu não sou Flamengo, sou São Paulino. Mas a questão é a seguinte. Ele assumiu e deu na telha, o Mickey Mouse deu na telha que o Mickey Mouse online vai lá e falou, eu não quero mais o Airsoft. Ele tem esse poder, como é que funciona, o que é que, né, o decreto, como é que ele é derrubado? Essa portaria aí do R105,
O que é preciso para derrubar isso daí, para a galera entender a fragilidade que o esporte tem, independente do presidente que ele tem? Então, o Jackson, graças ao Constituinte, né, a previsão do direito desportivo está lá, elencada no artigo 217 da Constituição Federal. Quem tiver curiosidade, dá um Google aí, como o presidente fala, dá um Google e pesquisa artigo 217. E você vai ver lá o artigo que garante a prática. Que não trata só do Airsoft, trata do qualquer esporte como geral. Peteca, futebol, bolinha de gude, qualquer esporte. As práticas formais e não formais. Você vê que o Constituinte foi bem claro nesse sentido, entendeu? Formal ou não formal. Por exemplo, surgiu um esporte hoje, está garantido da prática, né? Então, assim, então, a garantia é constitucional, está lá. Entretanto, hoje o esporte ele é amparado por portarias. Né? Hoje, o esporte a nível federal, ele não existe uma lei, não existe uma legislação ordinária. E isso é muito prejudicial, isso é uma coisa que eu venho batendo há quase 10 anos, e você sempre ouve eu falar isso, que uma portaria, a qualquer tempo, ela por um ato administrativo, ela pode cair, e surgir uma nova, e mudar tudo. Né? Então é muito perigoso nós estarmos amparados por uma portaria. O ideal era que fosse um projeto de lei a nível federal que englobasse todos os países, todos os estados da federação, né? Mas infelizmente não há isso. Existe só um incipiente, né, que é o projeto do Alexandre Leite, aquele deputado federal lá de São Paulo. Ele até foi reeleito, inclusive. Esse projeto de lei não avança, não tá bem parado no Congresso. E aí a gente vê outras iniciativas espúrias, né? Aquelas iniciativas no sentido de, ao invés de facilitar a prática, que é um direito constitucional nosso, é um direito pétreo, né? Tentam limitar ou até mesmo proibir. Né? E isso que a gente tem que nos assegurar, forçar a barra, não permitir. Por isso que eu também falo sempre na necessidade de federação, de associação, de grupos organizados que possam... De representação. Porque senão o cara que está lá à frente da lei que ele quer criar, ele não entende o que é o esporte. Não. E às vezes ele está muito mal assessorado para construir aquilo ali, e aí vem querendo regulamentar, catalogar equipamento, fazer carteirinha e um monte de regras que são desnecessárias. É importante que o jogador de Airsoft, e aí a gente vai falar agora sobre esse lado também, uma vez que a galera que está aqui participando com a gente já entendeu que a portaria ela é frágil. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar duas coisas. Primeiro, reforçar o esporte perante a sociedade como uma coisa de bem, né? É uma das coisas assim que eu sempre bato muito nessa tecla. E a segunda é a representatividade. Quem não é representado, quem não é visto, não é lembrado. Então, se não existe ninguém jogando Airsoft, eu não preciso me preocupar. Vou dar uma canetada aqui e acabou. Opa, peraí, essa canetada são para 500 mil praticantes. Opa, é muito voto. Então, galera, no final, tudo se resume a voto, a representação. Se você chega lá e apresenta, não, olha, nós temos uma associação sem fins lucrativos, que nem era a ABA, Associação Brasileira de Airsoft, ela chegou a ser até colocada, né, no edital, a gente fez a publicação dela, ou seja, de certa forma ela já existe, mas ainda não é representada. Em outra oportunidade, a gente puxa uma live só para falar disso, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a questão assim, nível de consciência. É muito normal as pessoas terem uma retração, né, um medo daquilo que elas desconhecem. Então, o que a sociedade tem de contato com o Airsoft? O maluquinho que assaltou o mercadinho que estava com o Airsoft. Quando que o Airsoft aparece na mídia? Ele aparece na mídia quando é fruto de uma interceptação da Polícia Rodoviária lá, que pegou uma porrada de arma ilegal, e aí você comprou essa arma ilegal, você contribuiu com isso, ou quando é pego dentro de um assalto, o cara está usando uma Airsoft e tudo mais. Então, o que eu vejo, e aí existem algumas iniciativas, eu vou até te pedir para falar um pouco dessas indicações legislativas que você criou aí, o Dia do Jogador, que parece uma coisa boba, mas a gente vai falar sobre isso, que não tem nada de bobo. Mas não fui eu que criei, não. Não, sim, mas que você comentou comigo. Que você comentou comigo, a gente vai chegar lá. Mas assim, situações onde a sociedade precisa apresentar de forma consciente o esporte. Ou seja, cara, parceria, jogos beneficentes, isso precisa aparecer mais, trazer a rádio, a TV local, buscar a Secretaria de Esportes da sua cidade, fazer alguma coisa em conjunto, ou seja, apresentar o Airsoft para a parte legislativa da sua cidade, para o Poder Executivo também,
antes que ele seja apresentado somente como uma coisa negativa. E aí eu queria que você falasse um pouco, Guilherme, o seguinte, você que está mais à frente disso, cara, que situações a gente pode criar a nível de cidade, de organizador de jogo, de vereador, assim, para que o Airsoft seja bem visto? Aí eu queria que você comentasse a questão do dia do jogador de Airsoft e sobre a mudança também no transporte de AEG, que você comentou comigo mais cedo, e depois a gente vai partir para as ações negativas, como a do Espírito Santo. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. É muita coisa, né? Sim. Vamos lá. Como o projeto de lei do Alexandre Leite está muito incipiente, e é um projeto de lei antigo até, hoje em dia, a modernidade que o Airsoft tomou, ele tomou peculiaridades que o projeto de lei que é apresentado lá atrás pelo Alexandre Leite não pensou. Eu acredito que já está até desatualizado, é necessário diversas emendas nesse projeto para ele se adequar ao esporte hoje, né? A minha sugestão para os praticantes é procurar os deputados estaduais, né, para apresentar projetos de lei estaduais que regulamentem o esporte no estado. Assim, você tem uma lei ordinária que regulamenta, que cria regras simples, básicas. Vocês podem copiar o projeto de lei do Rio, por exemplo, projeto de lei do Ceará, projeto de lei de Santa Catarina. Tem vários projetos de leis aí já aprovados, outros não, que vocês podem usar e replicar. Ou até criar novos com peculiaridade do estado de vocês. É uma possibilidade, nada impede. Além disso, vocês podem criar audiências públicas com os deputados, por exemplo, para trazer o tema às forças de segurança, para falar a respeito. Vocês podem fazer palestras em delegacias e em batalhões de polícia. Isso o Jackson faz muito lá na região dele, aqui no Rio. Eu já fiz muito, é bacana, porque você mostra para o policial, né, civil ou militar, como é que é o esporte, quais são as suas peculiaridades. Inclusive, você acaba trazendo ele para dentro do esporte, é bacana. Geralmente o policial, ele gosta. Inclusive, quando você vai organizar um jogo na sua região, você pode muito bem, mas eu não tenho CNPJ para fazer um evento, eu não tenho a área apropriada, registrada para aquele evento. Gente, é só um ofício dizendo, olha, naquele terreno, no endereço tal, vai rolar uma partida de Airsoft. Cara, isso evita uma porrada de problemas para vocês e não tem problema nenhum. Eu já fiz mais de 100 eventos de Airsoft, mais de 50 eventos de grande porte e nunca foi numa área legalizada, é sempre uma edificação abandonada. Então, só que você comunica a sua polícia local ali, o batalhão, o que acontece? Quando aquela tiazinha lá tá na rua fazendo crochê e vê um cara passando fardado ou vê alguém correndo lá e ela liga no 90, os caras vão falar para ela, tá rolando uma partida de Airsoft aí, a gente já tá avisado, pode ficar tranquila, não é nada de errado. E a viatura vai lá, vai ter aquela interação, você chama a TV local, sabe? Você faz a arrecadação de alimentos, você entrega, você fotografa as fotos da entrega daqueles alimentos, daquelas fraldas geriátricas, você posta nas redes sociais, você procura os jornais de bairro, a mídia local, para poder avisar que aconteceu aquela entrega beneficente. Então, existem várias articulações que você pode fazer que você vai estar defendendo o seu esporte. Novamente, o que a gente está falando desde o começo da live aqui é o seguinte, a portaria é muito frágil. Independente de quem assuma, uma canetada e tudo se derruba. Então, o que precisa ser feito? Evitar que essa canetada tenha força. E como isso acontece? Com representatividade. Quando o cara que vai dar a canetada tenha a ciência de que aquilo que ele está canetando é um esporte e não um equipamento. O nosso problema hoje é que existem duas interpretações do que é o Airsoft. O Airsoft, e aí é muito legal a gente ter esse papo, porque eu sempre defendi isso, o Airsoft é o equipamento ou o Airsoft é o esporte? Entende? Porque o equipamento é uma réplica, sempre vai ser uma réplica. Se você ficar defendendo a réplica, ela pode ser usada por você ou pelo bandido. Mas se você defende o esporte como uma categoria, muda tudo, porque ele é só um veículo para aquele esporte. E aí praticado por pessoas de bem, né, Guilherme? Sim, e aí nessa linha que eu estou falando, é bacana essas iniciativas que falam sobre o dia do operador de Airsoft, né, como está sendo replicado aí pelos municípios, porque traz prestígio, faz parte do calendário oficial do município, o evento. E como é que eu peço isso, Guilherme? Como é que eu peço, eu falo assim, na minha cidade, do município, o calendário, eu quero que o dia 24 do 3 seja o dia do jogador de Airsoft, que cai muito bem. Mas e aí, como é que faz? Simples. Você vai procurar um vereador da sua região
Obviamente, o ideal é que seja um vereador que seja ligado à pauta de segurança pública, etc., né, que vai ter mais apreço pelo tema. Esse você vai falar, vereador, pô, eu gostaria que fosse incluído no calendário oficial do município o Vou dia te do mandar Airsoft. uma, tá? Vou te Pô, mandar uma. vou cobrar, hein? Ó, Pode vou cobrar. cobrar. Junto com o Se pet. não mandar, o oficial de justiça vai na sua casa pegar. Ô, louco, meu! Então aí, ele vai no vereador. Isso, você vai no Continua. vereador, você vai falar, vereador, eu gostaria que houvesse um dia do operador de Airsoft no calendário municipal. Aí o vereador vai falar, pô, gostei da ideia, bacana. Qual o dia que você quer? Ah, quero o dia 24 de dezembro. Pô, é o dia do Natal, né? Não, é 24 de outubro, por exemplo. Ok. E aí ele vai fazer um projetinho de lei simples, de 2 linhas, requerendo e vai mandar para casa, né? Para casa municipal, né? E aí vai ser aprovado. Não vejo por quem tem um óbice disso, né? E vai ficar decretado o dia do operador de Airsoft no município. Ah, Guilherme, para que isso? Para que isso me serve? Ah, eu te digo para que serve. Um baita respaldo, né? Para quê? Primeiro, passa a ser passa a fazer parte do calendário oficial. Segundo, o município ele tem a obrigação de comemorar o dia municipal com políticas públicas. Tá vendo aí, pessoal? Entendeu? E aí o município meio que reconhece que existe um esporte chamado Airsoft. Exato. E aí ele tem que criar uma política pública no evento do dia, uma agenda. E aí você pode chegar para o vereador, vereador, agora que tem uma data, eu quero fazer um evento. Eu quero o parque da cidade, por exemplo. Entendeu? É aí que está o pulo do gato. Entende? Esse é o ponto. Por isso que é interessante, é bacana. Eu vi que em 3 rios, por exemplo, tu já tem, em 7 lagoas, se eu não me engano, tem outros municípios. E esse processo é bem simples. Você vai lá no vereador, lá que você tem muito contato, simples. Fala, meu amigo, olha, eu quero oficializar aqui o dia do jogador de Airsoft que não tem no nosso município. É um esporte praticado por mais de 1.000 pessoas, tá aqui os videozinhos, você me ajuda? Senão eu vou no outro cara ali que vai me ajudar. Não, te ajudo. E aí você vai lá, cara. Se você é uma liderança na sua cidade, escolhe o seu aniversário, cara. Imagina. Porra! Você fala, o dia do aniversário, meu aniversário é o dia do Airsoft na minha cidade. Acabou, viado. Tem que ser, cara. Então são iniciativas pequenas e simples que todo mundo que está nos assistindo aqui pode fazer. E olha que bacana, Jackson, se a gente replicar isso, o ano que vem tem uma caralhada de gente aí comemorando no Brasil inteiro. Jackson, você pode mandar um e-mail para o vereador, você nem precisa ir na Câmara de Vereadores. Pô, você pode mandar um e-mail com essa sugestão legislativa. Simples demais. E aí, eu já deixo aqui franqueado meu contato. Quem quiser fazer essa proposta municipal, procura o Jackson, pergunta, pô, você tem um modelinho que eu posso mandar para o vereador? Eu mando o modelo, pô, na hora. Ó, quem curtiu aí, já escreve aí no chat aí, valeu Guilherme, hein? Já coloca aí. Guilherme, vou cobrar porque eu mesmo vou fazer isso ainda esse ano, tá? Eu quero ir lá pessoalmente, vou fazer aqui em São José. Então já fica o meu compromisso. Fechado, vamos fazer. Então a galera toda que está participando aí, ó, já coloca aí, valeu Guilherme. Gente, vocês têm que entender o seguinte, é um gesto pequeno, cara, mas ele é muito grande. Você já tendo o dia, né, no dia municipal do jogador de Airsoft na sua cidade, cara, você consegue pleitear depois, futuramente, aí uma área pública para jogar. Você pode montar uma ONG, né? E a gente vai falar sobre isso. E aí a ONG tem alguns direitos, consegue algumas regalias junto à prefeitura, né? Para representar esses jogadores. Então, existem muitas coisas que você pode fazer que não precisa ser a nível nacional. Você pode começar pequenininho. E aí, quando você vai, por exemplo, falar com esse vereador, eu vou chegar lá e vou falar o quê para ele? Olha, eu queria ter o dia, né, municipal do Airsoft aqui e tal. Não, mas esse esporte existe. Não, ó, na cidade tal, já tem no calendário deles. É que São José está atrasado. E eu estou te dando a possibilidade de ser o vereador que vai trazer isso para mais de 600 jogadores aqui na região. Pô, em muitas cidades, 600 jogadores elege o cara, velho. Não, e detalhe, Jackson, o vereador adora a iniciativa legislativa porque ele presta contas, entendeu? Então, de trabalho. É como se ele tivesse trabalhado, como se tivesse, né? E aí, no aniversário do ano seguinte, ele vai lá prestigiar o evento que ele criou, o dia. Cara, os caras inauguram até poste de luz aí, velho. Até orelhão público, então. O orelhão, e é verdade, né? No interior do Brasil teve a inauguração do orelhão, né? Mas inauguração do orelhão, Não, eu fui candidato a vereador, cara. Eu fui candidato a vereador e na minha época eu fui lá bater foto em buraco tampado na rua, sabe? Que eu fiquei jogando 200 pedidos lá e eles tamparam e eu com a setinha, com o dedinho assim, ó.
tampei esse buraco, né? Então, cara, é lógico Eu que é uma boa. brinco, Jackson, que o vereador, ele é o grande xerife da rua. O vereador é o xerife da rua, do bairro, entendeu? Sim. Então, é o xerifão. Ele funciona desse jeito. Então, é só você saber usar o vereador para o seu propósito, né? E ele vai te ajudar com as demandas. É bacana essa ideia, vale a pena. E aí, evoluindo a isso. Eu já tenho o dia municipal do operador de airsoft. Pô, agora eu vou fazer um projeto de lei para regulamentar o esporte no município, no estado, por que não? Olha só, hein? Só que antes de você falar isso, que é muito importante, galera, vocês estão entendendo que a gente já está falando o que muda com o novo presidente ou com o antigo? Não muda nada. O que a gente quer entender, que vocês entendam, que o que vai mudar o nosso esporte ou não é a nossa omissão ou a nossa participação. Tá? Exato. Nós tivemos 8 anos aí de Lula, mais 4 anos de Dilma, nada mudou. Teve 4 anos de Bolsonaro, quase nada mudou. Lógico que uma ou outra é mais favorável e outros nem tanto. Mas, cara, se vier uma pressão pública, e mesmo em cima de um Bolsonaro na vida de que o airsoft não presta, pá, o veto vem. Tudo é pressão pública. E o que a gente está mostrando aqui para vocês na live são situações, coisas que você pode fazer na sua cidade, que aí quantas cidades a gente tem no Brasil? E as coisas começam a crescer e começam a se estruturar e ter representatividade. Mas fala aí, como é que eu faço para legalizar? Né? Já sabemos que a gente já conversou no começo da live, que ele é pautado, tem lei para isso já. Mas como é que eu faço para ter uma melhor representação dentro da minha região, aí, da minha cidade? Regulamentar o airsoft. Aí que está o ponto. Como o projeto de lei do Alexandre Leite, como eu já disse, está muito incipiente, muito atrasado, não avança, né, em Brasília, eu, aqui no Rio de Janeiro, eu tive a sacada, eu pensei, bem, vamos no Estado, vamos buscar uma deputada estadual, um deputado que seja ligado à pauta de segurança pública e vamos apresentar um projeto de lei. Esse projeto de lei que a gente apresentou aqui no Rio foi anterior ao dia do operador da Airsoft, entende? Então, assim, veio a galinha e depois o ovo, nesse caso. Porque uma coisa não impede a outra, entende? É isso que é importante entender. Nada impede. E foi um deputado estadual. Foi um deputado estadual que eu apresentei o projeto de lei, a Marta, né? A Marta Rocha apresentou e foi feito. E aí E como é que é? Passou ou não? Ele tá em processo. Não, o projeto da Marta Rocha virou uma lei. Virou a lei estadual 7.655/17. Gui, quanto tempo entre você ter começado a mexer com isso e ele virar um projeto de lei? Quanto tempo levou isso? Não levou um ano. Não levou um ano. Que bacana. E o que compete esse projeto de lei da Marta Rocha aí? Então, esse projeto de lei da Marta, ele assegura a prática, ele deixa claro a forma de transporte, a forma de praticar o evento nos terrenos, no local. Porque, por exemplo, a Colog não fala que você tem que mandar um ofício para o batalhão. Ela não fala isso. Isso não existe. Isso, na verdade, isso é uma prática benéfica, uma prática positiva que se tem no Brasil quando se faz um evento de airsoft. Mas é obrigado? Não. Não é. Mas é prudente fazer. É bem prudente fazer. Porque senão acontece o que você falou. Aparece a polícia, 3, 4, 5 viaturas e acabou o evento. Olha o prejuízo aí para todo mundo. Perdeu o final de semana, pode acabar indo para a delegacia, etc. Então é prudente ter o ofício para o batalhão da área. E isso foi colocado no projeto de lei da Marta. O outro ponto que foi colocado também é a questão das crianças, etc. Tem vários pontos polêmicos que eu não quero entrar, porque isso já foi objeto de inúmeras Nossa, polêmicas. a gente já tivemos várias lives aí para abordar esses temas aí. Pelo amor de Deus. Já depuramos esse assunto. Agora, ô Jackson, um fato curioso que eu falei contigo mais cedo que o pessoal desconhece. O projeto de lei do Rio foi alterado mês passado. Qual o motivo? Foi alterado. Então, foi a questão dos transportes de equipamento. Agora, o projeto de lei da Marta, que é como a gente carinhosamente chama, né? Esse projeto de lei, o transporte passa a ser o que está na Colog. Passa a ser de forma clara, o que está lá. E não a forma explicativa que estava anteriormente. E foi revogado também os artigos 23 e 24. Quais são as revogações desses artigos 23 e 24? Se você me permite, eu vou ler o pessoal pode de ler, uma ciência. Tá? O que foi retirado da lei. Foi retirado, gente. Para vocês não confundirem. Foi retirado. Não existe mais da lei da Marta Rocha. Fica instituída a cobrança de taxa para emissão de guia de tráfego do marcador, arma de pressão, no valor constante do anexo
da lei, e o artigo 24. Os valores decorrentes da arrecadação com as taxas serão recolhidos por Fundo Especial de Polícia Civil. Quer dizer, aquela cobrança que foi motivo de crítica enorme quando o projeto de lei foi feito, e não foi culpa minha. Isso foi isso que eu ia perguntar aqui agora, que você falou que você participou para escrever esse projeto de lei. Aí agora eu tô vendo que tinha uma comissão aí. Então, como é que ficou isso aí, cara? Para onde ia essa grana aí? Brasil sendo Brasil. Infelizmente, isso foi colocado pelos deputados durante os debates da lei. Infelizmente, isso foi colocado, a gente não conseguiu tirar na aprovação. Mas na verdade, também aí é um pouco de falta de conhecimento. Sim. E uma manobra também para poder facilitar a aprovação, porque assim, não, vai arrecadar para o fundo do policial. Então, beleza, vamos aprovar. Então, assim, é uma manobra que eles fizeram. Então, é lógico que tem essa situação também. Às vezes você vai escrever um projeto de lei para um deputado estadual para regulamentar o seu airsoft, e aí, se você não tiver muito bem alinhado com esse deputado, alinhado com aquela bancada ali, você pode ter uma derrapada e o projeto virar um cocô, ou não? Mas eu sempre falei para as pessoas ficarem tranquilas contra esse detalhe do projeto de lei, que se tornou lei, pelo seguinte: para a Polícia Civil cobrar, ela tinha que criar uma guia. E a Polícia Civil do Rio, Jackson, está preocupada com muitas coisas. Nunca ia criar essa guia. Nunca se criou e se caiu esses dois artigos, 23 e 24. Então, o projeto de lei, que era bom, ficou melhor ainda agora, né, com essas mudanças. Isso foi muito bom. Eu parabenizo aí o pessoal que atuou nessa linha. Agora, uma pergunta minha curiosa e capciosa sobre isso daí. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro foi lá, deu start, criou um projeto de lei, tinha umas coisas capciosas, saíram, ficou perfeito, está em vigor, está regulamentado. Amanhã ou depois entra alguém, não sei quem, no governo aí, para tocar o país, né? E aí esse camarada mete uma caneta lá de que a R-105 perde valor e tal. Como é que fica esse conflito entre essas duas coisas? Do Rio de Janeiro, por exemplo, poderia continuar a jogar Airsoft por conta desse projeto? Então, como é que ficaria essa situação? Vamos lá. A prática é assegurada pela Constituição Federal. Certo. Né? A portaria traz regras. Na ausência da portaria, vai valer as regras que estão vigentes. Então, no Estado do Rio existe uma regra, existe uma lei ordinária vigente. Ah, mas a portaria caiu. Então, todos os artigos da lei que faziam remissão à portaria caem automaticamente. Vão cair, mas os outros não. Então, assim, está assegurado. Agora, no mundo hipotético, se o Mickey Mouse. O barbudo, né, como a gente gosta de chamar aqui no Rio, o barbudo, resolver com uma canetada, um decreto, uma MP, né, alguma coisa assim. Proibindo o marcador. Uma medida provisória. E fala, PAC, né, tá proibido o airsoft em todo o Brasil. Aí, o Jackson, só mesmo uma ADIM para combater essa medida dele. E aí que está o grande problema, que aí a gente volta um pouquinho lá atrás. Quem é que nos representa hoje a nível nacional? E aí? Entendeu? Não tem, né? Para titular de uma ação desse tipo, teria que ser uma associação. Por exemplo, existem outros titulares, mas a associação seria um deles. Cadê a associação? Cadê a federação? Cadê a confederação? Entendeu? Esse é o grande problema. E aí é muito importante termos uma representatividade a nível social e a nível político, que é o que nos falta. Né? E aí cai naquela situação que a gente conversou na primeira vez, cara, com a Airsoft Action Magazine, cara, que não existe mais, coisa de 10 anos atrás lá. Eu não lembro nem o nome da galera, cara, pra você ter uma ideia, porque foi muito tempo atrás mesmo. Que a gente falou, pô, já de olho nesse problema há 10 anos atrás, eu, o Gui e mais algumas lideranças do Airsoft naquela época, fundamos a ABA, a Associação Brasileira de Airsoft, onde a gente criou as delegadas estaduais, que eram 2 meninas por estado do Brasil, que começaram então a prospectar os jogadores de Airsoft para a gente criar a associação. E o foco da associação era um único e exclusivo, representar o Airsoft nessas situações. Ou seja, pô, peraí, estão querendo boicotar? Não, peraí, a gente tem uma associação com 3, 4, 5 mil membros e essa galera é representada. Tá, quem vai manter essa associação? Cara, a gente pagou o comunicado lá no Diário Oficial, um 100 de cada um, a gente juntou a grana nossa lá, pagamos, fizemos o comunicado lá, só que a gente não encontrou
respaldo da galera naquela época e energia suficiente para levar adiante, exatamente por conta de outras iniciativas que surgiram na mesma época, pipocando, pedindo cobrança de carteirinha, pedindo contribuição do jogador. E então associações sempre foram muito mal vistas pelos jogadores por conta dessas cobranças. Ou seja, é o famoso tome lá da cá. E aí, galera, a gente também tem um outro problema. Ninguém trabalha de graça. Isso demanda trabalho, demanda organização, estrutura. Então o Airsoft, aí cai uma... Vou deixar para você falar um pouco sobre isso, que também tem a mesma experiência que eu, até mais do que eu, porque está o tempo todo enraizado nisso. São 10 anos que a galera não entende que as coisas custam e que o Airsoft precisa dessa representação. Dá para se fazer algo no 0800? Dá, mas vai precisar de uma mínima contribuição para que as coisas possam funcionar. Gui, o que você acha que, né, disserta um pouquinho sobre o fato da aba não ter ido para frente? Conversa um pouquinho com a galera. A aba foi uma iniciativa muito interessante, porque uma das propostas é que o associado nunca teria que pagar, né? E isso era uma coisa muito positiva, porque a gente sabe que o Airsoft, apesar de ser um esporte caro para se praticar, existem muitas pessoas que têm condições não tão acessíveis para equipamentos, etc. Então, popularizava a associação, no modo geral, né? Tornava-se um ambiente assim, afável para uma pluralidade de pessoas e níveis sociais diferentes que praticam o esporte se associarem. Mas, infelizmente, o que faltou, Jackson, acho que foi energia. Foi energia. A minha opinião sempre foi essa. É muito trabalho, é muito desgastante, é muito cansativo. E 2, 3, 4 andorinhas não fazem um verão. E naquela época que a gente começou esse projeto também, a gente acabou encontrando conflitos de interesse. Pessoas que chegaram para somar, mas que na verdade já estavam esperando para dividir. E na verdade não ia ter o que dividir. E a gente começou a entrar numa bola de neve ali, lojistas, pessoas que estavam focados em ter acesso aos jogadores e de alguma forma lucrar com aquilo. Então é uma coisa muito complicada. Mas se Deus quiser, né, Gui, a gente ainda vai conseguir um dia colocar a aba em pleno funcionamento, cadastrar todos os jogadores do Brasil, sem custo para ninguém. Não quero ganhar dinheiro com isso, o Guilherme não quer ganhar dinheiro com isso, mas demanda trabalho e a gente precisa de pessoas sérias para chegar nesse ponto aí também. E Jackson, a ausência de representatividade, o que faz acontecer? Um projeto de lei como, por exemplo, do vereador Pedro Bueno, de Belo Horizonte. Me conta aí, como é que foi essa situação de Belo Horizonte? E quando foi? Então, talvez a iniciativa legislativa mais nociva até hoje para o esporte tenha sido desse vereador, me atrevo a dizer. Pelo seguinte, porque ele propunha de forma clara a proibição do esporte. E para você ver, é um vereador que fez isso. Ou seja, quantos vereadores a gente tem no Brasil? Vou mais a fundo. Quantos vereadores contra as armas, né, petistas ou outros partidos, quantos vereadores que gostariam de derrubar o Airsoft hoje em dia e só não fazem porque nem tem ciência do Airsoft como se... Então, assim, é frágil, né? Um vereador tentou, né? Como é que foi isso daí, Gui? Então, para quem tiver interesse em pesquisar na internet, é o projeto de lei 580/18, do vereador Pedro Bueno, de Minas, né, de Belo Horizonte. Eu vou ler aqui só o artigo 1, para não ficar muito enfadonho, só para as pessoas entenderem. Fica proibida a fabricação, a venda, a comercialização, a distribuição e a circulação a qualquer título de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo ou com que essas possam se confundir, bem como armas de pressão que lancem projéteis de qualquer tipo de metal. Tá? Então, assim, ele deixa claro que as armas de airsoft estão enquadradas, porque há um tempinho atrás houve iniciativas legislativas que proibiam a venda e a circulação de armas de brinquedo, mas excluíam as armas de airsoft. Elas tinham um parágrafozinho posterior que fazia essa exclusão. No projeto do Pedro Bueno, não tinha exclusão. Não tinha essa exclusão. Ficava proibido o airsoft. E aí, o Jackson, do desastre vem certas, né, uniões para evitar, né? Foi muito o famoso depois que o barranco desaba, a gente vai lá e constrói um muro de contenção. Né? Exato. É natural. E aí foi muito legal porque lá em Minas houve uma regimentação muito grande de lojistas e praticantes
na tentativa de barrar esse projeto de lei do Pedro Bueno. Teve uma audiência pública, eu inclusive fui convidado para falar nessa audiência pública, recebi o convite do vereador, infelizmente eu não pude ir por causa de compromissos de trabalho, mas... E aí os lojistas explicaram para ele todos os pontos, né, os lojistas, os praticantes, etc. Várias equipes estiveram presentes. Foi um tumulto tremendo a audiência pública. Eu conversei com alguns colegas que estavam lá depois e se conseguiu que o vereador desistisse dessa nefanda ideia de proibir o esporte lá na região. Só que, amigo, é aquilo. Se a gente não está vigilante para isso, tu passa. Como aconteceu no caso do Espírito Santo também, né? A gente também teve uma inserção ali, uma tentativa. Queria que você comentasse um pouco a iniciativa do Espírito Santo. Então, a do Espírito Santo, ela é muito mais problemática, né? Porque no Espírito Santo, ela sai da esfera legislativa e vai para a esfera jurídica, né? O Ministério Público Federal no Espírito Santo, ele está movendo... Ou seja, saiu do município também, não é só um vereador mais, é um estado. Não, agora é o Ministério Público. Agora é o Ministério Público. O Ministério Público Federal do Espírito Santo, eles deviam ter um pouco trabalho, né? Não devia ter muita demanda, né? Um pouco. Devia estar ali pensando, pô, para onde, o que eu vou fazer? Pô, eu acho que... Vou ferrar a vida de quem? O pessoal joga bolinha aí, então vem cá, vamos falar, vamos sentar. E aí, eles, deixando a brincadeira de lado, eles fizeram uma ação civil pública que o objeto da ação é proibir a comercialização dos equipamentos, das armas de pressão, das armas de airsoft. Por que eles propõem isso? Porque eles dizem que o direito a comprar um equipamento de airsoft é menor do que o direito à segurança pública. Então é aquilo, da traição eu culpo o sofá, eu não culpo a pessoa, né? Então, para resolver o problema de segurança pública, eu não vou atuar na criminalidade, não vou prender a pessoa. Não, vamos tirar a arma de pressão de circulação que eu resolvo o problema de segurança pública. Sabe? É uma loucura, é uma coisa... porque daí o cara não vai ter mais arma de brinquedo, ele só vai assaltar com arma de verdade. Faz todo sentido. Ou com uma faca, ou com um pé de cabra, ou com um cano, ou com a mão. Agora, esse assunto ele teve um auge, né? Foi até a época que eu fiz a live com o Marcos Colon, né? Na época ele ainda não era deputado federal, agora ele não dá mais moral pra gente. Mas enfim, parabéns pra ele. Agora a questão é a seguinte, cara. Isso morreu porque das redes sociais sumiu. E isso é um problema muito sério, porque a galera fala pra mim, não tem nada acontecendo com a sorte do meu amigo. Tem que vigiar o tempo todo, cara. Não é porque você tá vendo um anjo que não tem demônio rodando. A questão é essa, cara. Muita gente não se fala mais desse projeto de lei lá do Espírito Santo. Ele não é projeto de lei. Não, perdão, não é projeto de lei. Calma. É uma ação civil pública. Certo, ação civil pública. Ou seja, ela caducou, a gente está seguro. Como é que tá isso aí, Gui? Então, você ia até consultar hoje, como é que tá? Então, para o colega que quiser consultar esse processo, quiser ter acesso, pede para o Jackson. O Jackson manda para mim, eu mando para ele o processo. Depois você me manda todas essas promessas aí, cara, que eu tô parecendo já um político já, ó. A gente já está devendo como que vai ser o ofício para a galera colocar o dia do Airsoft no seu município. Maravilha. E agora estamos devendo, então, o número do processo do Espírito Santo. O número do processo eu posso colocar no chat. Pode pôr. Posso pôr? Peraí, então, vamos lá. Pessoal, para vocês terem acesso ao projeto de lei, vocês vão ter que entrar na Justiça Federal do Espírito Santo, tá? Só para ficar senão vocês não vão conseguir. Mas, aqui, ó. Vamos lá, 44, 2022, 402, 5001. Pronto. Tá aí. Você entrou nesse processo, Guilherme? Eu lembro que você falou que ia entrar no processo. O pessoal do ProArmas ia entrar, não sei se o pessoal do ProArmas ia entrar. Então, o problema é o seguinte, Jackson. Eu deixei a comissão de direito esportivo da OAB do Rio de Janeiro. Então, a OAB do Rio de Janeiro até poderia entrar, mas eu não estou mais lá. E aí ficou meio manco. A Comissão de Direito Esportivo não tem interesse, entendeu? Falando em português claro, é esse, né? Pelo menos não demonstrou interesse quando eu falei. Pode mudar, né? E aí, eu pensei em entrar pela Federação do Ceará, que a gente comentou na época, como amicus curiae, mas aí fica pendente de representatividade, porque não é uma entidade nacional. Entende? Então, você viu que tudo que a gente faz volta para o mesmo ponto. Tudo que a gente conversa essa noite volta para o mesmo ponto. E aí, muito bacana o pessoal do ProArmas entrar,
porque eles são uma entidade a nível nacional, eles têm a legitimidade para entrar como amicus curiae, eles entraram no processo. Mas antes deles entrarem, é importante dizer que o Ministério Público tentou uma tutela provisória. Eles tentaram uma medida de urgente para proibir a comercialização. Proibir. Nossa Senhora. E aí o juiz, de forma muito contundente, séria, oportuna, indeferiu essa tutela provisória. Até por talvez desconhecer, às vezes até por desconhecer o que é o Airsoft. Sim. Ele fala, peraí, não vou tomar uma decisão sem entender de fato o que está acontecendo aqui. Jackson, você imagina, cara, um Ministério Público, uma pessoa faz uma ação civil pública, protocola, distribui, pedido de tutela de urgência, o juiz dá. Quantas lojas de Airsoft existem no Brasil, ô Jackson? Olha e aí, isso é interessante que a gente está conversando, porque entrou pelo Espírito Santo, mas teria abrangência nacional. RH Omnibus, ia atingir todo mundo, entende? Ia proibir toda a comercialização. Jackson, quantas famílias dependem do Airsoft hoje para subsistência? Né? O vendedor, o dono de loja, o rapaz que vende pela internet. Você imagina as famílias. É um absurdo isso. Cara, eu considero isso, me perdoe a franqueza, Jackson, mas uma responsabilidade tremenda do MP fazer um negócio desse. Sabe? Desculpa, eu não consigo compactuar com isso. Eu até tentei entrar em contato com o responsável da ação, né, no caso, que propôs. Não consegui na época, depois não tentei mais. Depois que eu vi que o ProArms entrou, né, até se manifestou, achei bacana demais. E aí preferi deixar eles lá fazerem o trabalho que eles... Eu lembro nessa época até, porque eu estava conversando com o Polon, eu falei, Polon, vai dar merda lá, Polon, vocês têm que entrar. Não, a gente já está entrando. Eu falava, Gui, já entrou, ainda não entrou, de repente não, agora entrou, então menos mal. E aí, como é que tá isso hoje? Ô Jackson, você quer que eu leia o indeferimento da tutela provisória ou não precisa? O que você acha? Pode ler, é bom, vamos ler sim, a galera tá acompanhando, vai ser bom. Tá bom, então. Então vamos lá. Vamos lá. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da União, objetivando, inclusive em sede de tutela antecipada, com base no artigo 300 do CPC, sem justificativa ou oitiva da parte contrária, quer dizer, eles queriam tutela provisória sem ouvir a outra parte. A outra parte. Diante da possibilidade prevista no artigo 12 da Lei 7.347, no sentido de suspender a aplicabilidade dos dispositivos infralegais que permitem a fabricação, a comercialização, a venda e importação de todo e qualquer brinquedo, réplica e simulacro de armas de fogo que estas se possam confundir, incluída as Airsoft e demais armas de pressão. Ou seja, a Nerf estava livre. Estava tudo. Estava tudo. Maria. Aí, vou cortar, né, pela metade, que senão vai ficar muito longo. Decido, né? Não vislumbro, contudo, em sede de cognição sumária, quer dizer, não vislumbro, sem ouvir a outra parte, a premitente possibilidade de perecimento do direito alegado capaz de ensejar a concessão de tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Normalmente, antes de necessário contraditório, até mesmo porque os riscos em abstratos apontados pelo autor não são contemporâneos à propositura da ação, não havendo qualquer evidência de que a regular tramitação do processo colocará em risco a efetiva tutela jurisdicional. Aí, desse modo, ele define a tutela antecipada. O que o juiz quis dizer? Pô, isso é um caso antigo, você só veio se manifestar agora, porque não antes. Então, já que é um caso antigo, não tem perigo para... Não tem pressa. Não tem prega, não tem perigo para a sociedade, entendeu? Esse é o ponto. Foi isso para indefinir. Mas não quer dizer que não vai ter ainda todos os processos, todas as partes. Aí você me perguntou, Guilherme, em que pé está essa ação? Lhe respondo. Essa ação... O Ministério Público agora emitiu um parecer pedindo a extinção dela. Por que ele... Não, calma. Ele pediu a extinção porque já existe uma outra ação civil pública com o mesmo objeto. Então ele pediu a extinção dessa, extingue essa, e vamos discutir isso na outra ação. E que ação é essa? Ação eu vou colocar aqui para o pessoal que quiser. Então, e a galera nem estava sabendo, né? Nem ficamos sabendo dessa outra ação, além dessa do Espírito Santo. Então a gente está mostrando para vocês, galera, o quanto é frágil, tá? Olha só,
os links dessas ações e o texto que vocês vão ter que encaminhar para os vereadores para conseguir oficializar o dia do jogador de Airsoft na sua cidade, no seu município, amanhã eu vou estar em uma live às 20 horas, é uma aula, tá? Amanhã às 20 horas eu vou estar em uma live e eu vou fornecer todas as informações para vocês, os links, tudo bonitinho, tá, galera? Então amanhã, às 20 horas, tudo que o Guilherme está prometendo aqui, que a gente vai passar, eu entrego para vocês amanhã às 20 horas pelo YouTube, tá, Gui? Perfeito. Gui, essa ação aí, ela entrou por onde? Lá mesmo? Então, essa ação civil pública, essa outra agora que eu coloquei, porque a primeira foi extinta. Foi extinta ainda não, mas o MP pediu a extinção. E essa outra está na 4ª Vara Federal de Vitória. Tá Vitória. Inclusive, o ProArmas está habilitado no processo. Já Boa. está habilitado no processo. Ou seja, a galera está antenada. Está antenada nesse assunto. E essa daí, ela está em que situação que ela está e o que ela prevê, essa daí? O mesmo que a outra, mas já está em fase mais avançada. Está em fase mais avançada e eu acredito que nos próximos meses vai sair alguma sentença dela e a gente tem que ficar de olho o que vai acontecer com essa sentença. Realmente certo. É um problema e isso eu não sei te dizer o que vai acontecer, eu não consigo te precisar. Agora, se o ProArmas, por exemplo, estivesse sendo representado também com uma associação com 20 mil jogadores no Brasil e tudo, era outro peso até para a argumentação do uso desses equipamentos, não ficar tão vaga, né? Agora... O grande problema, Jackson, você pode ter 20 amigos cures, você pode ter 30 amigos cures, pode ter 50, 100, 200. Lembra aquele processo que teve sobre a questão, a concepção da vida em Brasília, que foi julgado no Supremo? Tinham mais de 200 associações cadastradas para falar no julgamento. Então, assim, se a gente tivesse várias associações, a gente conseguia atrasar esse processo, por exemplo, a gente conseguia fazer um amplo debate. Não atrasar, mas a gente conseguia, a palavra não seria bem essa, mas seria um amplo debate, até com a sociedade civil, no modo geral. Porra, vamos falar. Porra, é um problema de segurança pública mesmo? Ou não? Até que ponto que é? Né? Você entende? Com certeza. Agora, uma outra coisa. Agora vamos falar na esfera individual, que daí nem é mais uma esfera, vamos falar do individual. O jogador de Airsoft. O que o jogador de Airsoft faz e o que o jogador de Airsoft pode fazer para evitar esse tipo de situações. Porque como acontece? Esse processo do Espírito Santo pode ser qualquer pessoa ir lá e fazer, correto? Entrar com esse pedido que aconteceu no Espírito Santo pode ser qualquer pessoa. Não. A ação civil pública ela foi movida pelo Ministério Público. E baseado no que ele move essa ação? Ele move essa ação no seguinte sentido. Ele diz que, em razão da segurança pública que a arma de pressão promove, as armas em geral, ela não deve ser permitida a fabricação, comercialização, etc. Entendeu? Eles vão na linha do bem público, né? Que é a segurança, né? E aí eles pedem a proibição através de uma ação civil pública, entendeu? Sim. Não é qualquer um. Hoje a galera tá comentando no chat aí, Jack, o ProArmas hoje representa o Airsoft? Sim, ele representa, tanto que ele está entrando nos processos, está defendendo. Já tive uma live com o Polon, depois vocês consultam aí no YouTube, onde ele fala claramente que tem essa intenção. Inclusive na live a gente incentivou a galera a se inscrever no ProArmas lá, né, fazer associação para ajudar a custear tudo isso daí. Enfim, existe sim. O que a gente está querendo dizer é que você não precisa ser amparado apenas por uma instituição. Exato. Você tinha que ter uma porrada de entidade pelo Brasil. Uma em cada cidade, cara. Uma no seu bairro. O seu time de Airsoft pode ser uma associaçãozinha que vai representar no seu município. E a gente pode ter um monte, cara. Como era o caso da iniciativa da ABA, formada de jogadores de Airsoft. Então o que a gente está dizendo é o seguinte, quanto mais representatividade, melhor. Então essa é uma afirmação. Ele acabou de falar que não era uma pergunta, é uma afirmação. Sim, é amplamente, sim, representado pelo ProArmas. E já tivemos lives sobre isso daí. Então, é importante isso daí. A galera puxa aí as lives onde o Polon fala claramente sobre isso daí. Ô, Jackson, é importante ficar claro o seguinte, não é ruim ser representado pelo ProArmas. Não, ao contrário. Precisa ser só pelo ProArmas? Esse é o ponto. Não pode ser por outras? Não pode ter uma associação só de Airsoft? Uma federação só de Airsoft? Entende? Esse é o ponto. Mais de uma não é ruim, é positivo. Amplia o debate. Até porque o Airsoft e o ProArmas, né? Você está falando do esporte e da arma de fogo, caminha muito próximo e é bacana essa representação do ProArmas, mas seria interessante ter uma associação do próprio Airsoft para falar por ele si
entendeu? Para ele ser representado, e isso daria até força para o ProArmas. Então, lógico que a gente tem que ter o ProArmas representando. O Polon lutou muito e luta até hoje. Já falei, teve lives aqui na época do Espírito Santo, a gente conversou muito sobre isso. Então a gente precisa de ter mais representações, né? O ProArmas representa os CACs, representa aí uma galera gigante, e agora com o deputado federal melhor ainda. Mas galera, o que a gente está querendo dizer assim, trazendo para essa live agora, é o que você como individual pode fazer pelo esporte. E aí cabe um monte de situação. Como, por exemplo, você não atirar da janela do seu condomínio para testar o seu FPS, acertar o gato do vizinho, acertar uma criança lá embaixo, porque quando você desperta a fúria da população por um motivo ou por outro, ou porque você puxou, porque tem cara que parece que tem um prazer, ele chega na frente de casa, em vez de ele guardar o carro na garagem, não, ele abre o porta-malas, ele sai com o fuzil na mão para dentro de casa, para depois guardar o carro, só para dizer para o vizinho, olha, eu tenho esse equipamento. Só que o seu vizinho não sabe o que é o Airsoft. Então, assim, são medidas pequenas que, como jogador, você pode fazer para que o esporte seja bem visto perante a sociedade, para que não chegue uma representação lá na frente e uma canetada acabe com o esporte. Então, são medidas, né, Guilherme, que a gente tem que fazer para precaver essas situações. Eu tenho falado muito, o Jackson, sobre uma medida simples, banal, que o pessoal não faz, que é a questão dos equipamentos usados para desarmar bombas. Aquelas bombas fakes. As bombas fakes de Airsoft, eu ia puxar, era o próximo tema aqui. Eu falo muito sobre esse equipamento, que eu tenho uma crítica a ele muito dura, e eu sempre falo isso com o pessoal que faz evento. Sempre lembro eles. Coloca um adesivinho fake ou produto meramente ilustrativo, não se trata de um produto real. Coloca alguma coisa que identifique, que não seja real, digamos assim. Por quê? Porque a gente tem notícias em vários lugares do Brasil de pessoas que estão transitando nos locais e, infelizmente, o praticante, o organizador, esquece o equipamento no campo, e aí a pessoa está transitando pelo terreno, vê aquilo, acha que trata-se de uma bomba, liga para a polícia, e a polícia manda um amparato todo de um grupo antibomba, né, para desarmar, por exemplo. Você imagina o transtorno que isso causa, pega super mal para a gente. Então, assim, se for usado uma coisa simples desse tipo, resolve esse problema, sabe? Não tem o porquê não usar. Mas, infelizmente, alguns acham que não, que o legal é parecer então basta um adesivinho ali na frente, equipamento para prática de Airsoft. Acabou. O dispositivo para a prática de Airsoft. Né? Acabou. E aí a gente cai em situações, às vezes a gente busca o realismo e aí a gente coloca lá manequins amarrados, né? Eu já vi várias situações dessas. Então, assim, tomar cuidado com a busca pelo realismo, porque o que é realismo para você dentro da sua imersão MilSim, dentro do seu jogo, pode chocar muito a sociedade. Então, por exemplo, você faz um jogo onde o cara tem que pegar 1 quilo de droga e levar para outro lugar. E aí naquela cena ele tem que abrir ali a droga e tal, e ele está manipulando aquilo com o fuzil pendurado. E aí você acha bacana aquela foto e você sai postando nas suas redes sociais sem colocar uma legenda, sem explicar. E aí para quem já vê com maus olhos, fala, não, mas que é isso? Olha, os caras são milicianos, os caras mexem com droga. Então, assim, a sociedade ela é muito sem informação, desinformada. Pô, a gente mesmo, quando eu fui conhecer o esporte há 8 anos atrás, 9 anos, eu nem sabia o que era esporte, até que alguém me apresentou. E eu fui apresentado por um jogador, mas e a informação que circula? Então, assim, a galera que está preocupada, e a gente vai bater de novo nessa tecla agora que a gente está caminhando para o fim da live, a galera está preocupada? Não, o Airsoft não vai acabar. Não, o Airsoft não vai mudar em nada com a chegada do novo presidente. Beleza? O que acontece é que a gente tem que continuar com a nossa atenção em cima disso. Essas situações do Espírito Santo surgiram agora no mandato do Bolsonaro. Então não é uma coisa assim que pode largar de lado. Não, tem que estar sempre vigiando. O que a gente aproveitou esse debate, essa questão da mudança de presidência, é para trazer de novo essa situação de que a gente precisa dessa representação, né, Guilherme? Sim, não. Essa representação é fundamental para o futuro do esporte. Sem essa representação, em algum momento a gente vai se deparar com uma interseção. Ou vai continuar ou vai deixar de existir. Porque existe aí forças que estão buscbuscando a proibição de fato. Como eu acabei de relatar. A ação civil pública movida pela Justiça, pelo Ministério Público Federal, ela é objetiva de forma claríssima a proibição, a comercialização, a venda, né, o transporte. Então, assim, a gente precisa de mecanismo para barrar isso, efetivamente. Sem isso, nós estamos numa situação de encruzilhada, digamos assim, para não ser mais
mais apocalíptico. Mas é complicado. Temos que orar e vigiar. Felizmente ou não. E com atitudes pequenas, galera, sabe? Portar sempre nota fiscal, equipamento no porta-mala, nada de ficar andando com o GBB no banco do carro ali do lado. Aqui sabe? no Rio, Jackson, Oi. eu acho que nós no Rio temos uma peculiaridade diferente de você e de outras pessoas que praticam em outros estados, porque como o problema de segurança pública no Rio é mais grave, eu acho que nós ficamos com mais receio. Então tomamos medidas, né, mais enfáticas para evitar certos transtornos. Eu já vi gente entrando em padaria com GBB no coldre, cara, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então a galera precisa entender que é um brinquedo, mas é um brinquedo que tem que ser respeitado e usado dentro de campo, né? Porque senão, aí sim a gente vai poder ter problemas mais sérios aí. Nós tivemos um rapaz aqui no Rio, que eu não vou falar o nome, que estava subindo uma comunidade, ele pratica, né, o esporte, mora numa comunidade, que ele ficou preso 3 meses porque estava com equipamento de, se eu não me engano, era de paintball. Ele ficou preso 3 meses, numa situação, 3 meses preso por causa disso. Você imagina. Um baita de um B.O. Então a galera tem que tomar essa consciência aí. Bom, eu vou passar a palavra para o Guilherme para ele fazer algumas considerações finais aí, tá, galera? Então era isso que a gente queria trazer. Não muda nada com o novo presidente ou com o antigo presidente, também não mudou muita coisa. Lógico que a gente está receioso, mas o que você pode fazer como jogador é buscar essas poucas iniciativas que a gente falou, do dia do jogador, de buscar representação junto aos deputados estaduais. Você elegeu alguém, então busque que ele trabalhe para você. Então a gente precisa buscar isso daí, né? Buscar se organizar como esporte. Por mais que seja chovendo no molhado, a gente sempre fala, é preciso continuar chovendo no molhado. Gui, eu vou passar a palavra para você, para a gente poder estar encerrando, então. Faça suas considerações finais aí de tudo isso que a gente abordou hoje e principalmente a sua opinião, que muda, né? Com um presidente ou outro e tudo mais. Manda ver. Obrigado, Jackson. Primeiro, dizer que, novamente, é uma alegria estar aqui com você. Eu espero em breve estar no podcast. Eu quero que você me convide para ir para aí. Com certeza. Vai ser uma... Só que aí você vai ter que vir. Só que é o seguinte, o podcast eu só faço presencial. Então tu vai ter que vir a São José com a esposa. Nós vamos fazer uma picanha, companheiro. E aí a gente faz a picanha e faz o podcast. Combinado? Fechado. Pode marcar na sua agenda. Tá combinado. Maravilha. E aí agora, vai lá. Irmão, olha, parabéns pela live. Muito obrigado. Eu tenho acompanhado o teu canal, tenho acompanhado a evolução. Eu fico muito feliz. Várias vezes você, no começo, falava comigo, eu vou parar, vou desistir, não vou vender mais curso nenhum, não vou disponibilizar. Eu falava, não, fica, vai bacana, vai dar certo. E, o seu sucesso me deixa muito feliz, porque você disponibilizou conhecimento que era restrito para algumas pessoas, né? E hoje em dia o armeiro, né, como a gente carinhosamente chama, né, o cara que faz manutenção no equipamento, pode, através do teu curso, tomar uma noção básica e começar, né, dali. Isso é muito legal. E amanhã tem aula ao vivo gratuita. Agora eu comecei com o projeto 0800 do Jack. Então o cara amanhã consegue assistir aula de graça amanhã. E assim, para quem está assistindo hoje, graças a Deus, são mais de 1.900 profissionais formados e a maior empresa de treinamentos para manutenção airsoft do mundo, tá? A gente checou com vários fabricantes, não tem nenhuma outra iniciativa como essa, e a gente está hoje em mais de 8 países. Então, graças a Deus, a gente tem alunos aí por todo o Brasil. É muito bacana. Ver esse sucesso é muito bacana. Mas foi muita porrada, né, Gui? Quantas vezes eu não te liguei de noite, de madrugada, em 1h da manhã, meia-noite? Gui, tô levando porrada aqui, nego reclamando que o CR não é preciso, mas ainda é preciso. Me ajuda, porque, cara, aquela época que o CR ia cair, e é uma coisinha que você pode até comentar antes da gente terminar a live, foi um bafafá, né? A galera, não, posso já usar GBB, mas ainda não estava em vigor. Então, quem hoje usa GBB livremente, já foi batalha de tempos atrás, né, Gui? Já foi aquele nefando apostilamento, lembra? Que você tinha que ir para o evento com a apostilinha debaixo do braço, e aí a pessoa ficava olhando, eu ficava morrendo de rir com aquilo. Falei, gente, que coisa desagradável. Mas, graças a Deus, tudo isso é passado, né? Mas é bacana relembrar, né? Bem, Jackson, assim, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar. Eu que agradeço. Eu adoro estar aqui com você. Você é um amigo já de longa data.
estar aqui com outras pessoas aqui, vendo mensagem é muito bacana. O pessoal que precisar de ajuda com as iniciativas legislativas, não se esquivem, me procure, eu estou sempre à disposição para ajudar no que for. Pessoal que quer escrever monografia de faculdade sobre Airsoft, me procura também, eu estou sempre à disposição. Para mim é muito gratificante ver esse crescimento do esporte, eu fico muito, muito feliz. E assim, vamos ficar vigiando essa ação civil pública, talvez hoje seja o ponto mais sensível disparado. Muito mais importante do que a eleição do Nine. Então, e a galera aí tá preocupado com o Nine e nem sabia dessa ação pública. Que não é aquela do Espírito Santo, é a outra. Não, então, ela é do Espírito Santo. Ela é do Espírito Santo, mas não é aquela que deu o bafafá, né? Não, é a outra. É uma outra qual eu coloquei aqui. Então, assim, a gente tem que vigiar muito essa ação civil pública para saber o que vai acontecer. O Barbudo não me preocupa a princípio. Como foi a portaria, a Colog foi da época dele, como eu falei, eu não acredito que ele vai rever essa Colog, eu acho que ele vai manter. Talvez ele faça algumas questões pontuais sobre os decretos de armas de fogo que o Bolsonaro fez. Isso aí... Cabe uma ressalva muito boa aí, que é importante a gente entender, e a galera que está acompanhando a gente, porque a gente está um pouco mais tranquilo com o Nine, né, com o Barbudo. Porque nós elegemos muito mais deputados federais, estaduais e senadores de direita do que na época que ele governava, né? Isso é importante também, né? A gente mudou, né? Tem uma troca aí para representação nossa também. E tudo passa por lá, né? Sem dúvida nenhuma, a bancada é fundamental, né, para manter o que está. Agora, o que me causa assim, certa desconforto é a questão da portaria. Porque portaria não é lei e a portaria pode ser mudada a qualquer tempo. Isso eu sempre reclamo muito dessa questão e eu acredito fielmente que o esporte tem que ser através de lei ordinária federal. Então, se a gente criar o Dia do Jogador de Airsoft em todos os municípios do Brasil, é o primeiro passo. Depois a gente vai atrás dos estaduais, o regulamento é nos estados todos. Aí a gente faz a nossa organização nacional, aí a nossa aba, a nossa associação nacional. E se a gente ainda estiver vivo para ver isso, Gui, a gente comemora. Não é precedente, mas é importante pelo aquilo tudo que a gente já falou, fazer esses atos. E assim, vamos vigiar, vamos tomar conta do que acontece, vamos gritar se for necessário, como a campanha que teve no passado do Datena, lembra? Airsoft não é crime, que todo mundo gritou. Sim. Foi muito importante na época. Só que aí os caras, em vez de colocar Airsoft não é crime, o cara bota um 38 assim, escreve Airsoft não é crime. Aí, tipo, né, o bom senso passou longe, mas faz parte. Mas foi uma campanha legal, foi uma campanha que arregimentou o Brasil todo, né? Todos os praticantes foi bem atuante. Então, assim, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou passar para você o que você precisar aí, para você mandar para o pessoal amanhã. Estou à disposição no que precisar e vamos em frente. Maravilha. Em breve a gente marca outra live, só que eu vou preferir o podcast aqui, o Podjack, para você levar a sua caneca pessoalmente e a gente comer uma picanha aqui em casa. É muito longe de Campinas, o São José? São José dos Campos, cara. Daqui no Rio é, acho que 200 e pouco, 300 quilômetros. Daqui em Campinas não dá 100. Daqui em Campinas não dá 100, eu acho. Como eu vou muito a Campinas a trabalho, quem sabe aí a gente se organiza e marca direitinho. Vamos tentar... Vamos alinhar assim. Vamos alinhar, você vem com 2 dias para você poder tomar uma cervejinha comigo, a família dorme aqui, a gente se diverte um pouco e faz um Podjack ao vivo aqui. Fechado. Beleza? Irmão, muito obrigado. Agradeço a todos que participaram. Peguem o link da live, manda pra galera. Foi muita informação compartilhada aqui, mais de 1 hora. Eu vou fazer essa live chegar pro YouTube daqui a pouco. Eu vou editá-la, a gente vai subir ela no YouTube também. E aí eu compartilho com o Guilherme e a gente solta nas redes sociais aí. Gui, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você de novo, irmão. Deus. Tchau, tchau. Um abraço.